Tranquilo, sem problema. Boa noite, gente. Meu nome é Lucas Moura. Eu sou engenheiro de software formado pela Universidade de Brasília e, atualmente, eu sou estudante de mestrado pela Universidade de São Paulo, no campo de Ciência da Computação, e eu estou também pesquisando sobre Deep Learning. E hoje eu vou falar para vocês sobre esse tema, que é o bom, o ruim e o sujo, em um projeto de Deep Learning. Mas, primeiro, eu queria agradecer a oportunidade ao Luiz Monet e ao Nubank, por ceder o espaço e permitir que eu possa estar falando sobre esse tema com vocês. Então, antes de mais nada, por que todo mundo hoje está com essa tendência de querer fazer projetos com Deep Learning ou entender um pouco o que é o campo de Deep Learning? Bom, esses modelos eles estão ficando cada vez mais populares e mais fáceis de ser implementados. Isso se dá pelo fato de que hoje a gente tem GPUs que a gente pode treinar esses modelos, a gente tem frameworks bem robustos que facilitam a implementação desses modelos e também datasets grandes que permitem que esses modelos possam ser treinados de forma que eles consigam generalizar bem. E devido a esses motivos e inúmeros outros, nós temos hoje cada vez mais aplicações que usam Deep Learning para melhorar os seus produtos e melhorar também o que elas oferecem para os seus clientes. Então, por exemplo, quando a gente pensa em, para identificar objetos em uma imagem, praticamente todas essas aplicações usam Deep Learning para isso. Para a tradução automática de texto, hoje também boa parte das aplicações mais avançadas usam também técnicas de Deep Learning para fazer isso em tempo real. E mais empresas começam a investir em Deep Learning em seus produtos, para gerar produtos melhores para seus usuários. Um dos maiores exemplos disso é o Google, que a cada ano vocês podem ver que ele está usando cada vez mais e mais Deep Learning em seus produtos. E isso aqui porque esse gráfico está parando em 2015. Hoje, 2018, ele já deve estar usando bem mais, dado ao incentivo que o Google dá para essa tecnologia. Então, é bem fácil entender por que hoje mais e mais pessoas estão interessadas em fazer projetos e entender sobre Deep Learning. E, normalmente, quando a gente começa a estudar Deep Learning, começa a fazer esses projetos, nós começamos com datasets bem simples, ou problemas bem simples também, problemas comuns na área. Como, por exemplo, identificar dígitos em uma imagem, o clássico MNIST, para quem já mexeu com ele. Só que, apesar disso aqui ser muito bom para entender alguns algoritmos de machine learning, entender como é que o processo funciona, ele pode te limitar em algumas coisas, principalmente no processo todo de um projeto de machine learning. E o que eu quero dizer no processo de você fazer um projeto de deep learning ou machine learning? Porque esse processo ele envolve principalmente você coletar e formatar seus dados, você criar um pipeline de treinamento, que é basicamente como que você vai pegar seus dados, transformar esses dados num formato que seu modelo consegue entender e passar para ele de uma maneira eficiente, implementar seu modelo, obviamente, e você também pegar esse modelo uma vez que ele foi implementado, treinado, validado, e você usar ele em produção. E todos esses passos eles são de extrema importância quando você vai, de fato, fazer um projeto de Deep Learning ou Machine Learning. E é algo que, se você pegar em um projeto mais simples, você não vai conseguir ver como um todo. E, bom, eu como pesquisador agora nessa área de Deep Learning, eu queria começar a fazer um projeto que eu passasse por tudo isso, que eu visse todo esse cenário e não só focasse no algoritmo de Machine Learning, mas tanto na parte de coleta de dados, ou como que eu vou treinar meus modelos, como que eu vou criar esse input e ver como que isso funciona na prática. Então, para isso, eu pensei em um problema que realmente eu vejo no meu dia a dia, que eu poderia usar Deep Learning para resolver. E, bom, eu assisto bastante filmes, eu gosto muito de fazer isso, e eu leio também, por consequência disso, bastante críticas de cinema sobre essas obras. E eu, por consequência, também acompanho o trabalho de vários críticos em algumas mídias sociais, e uma das reclamações que eu já vi eles falarem é sobre as notas que vocês dão para o filme. Por exemplo, de 1 a 5. Muitas vezes o crítico ele fala que, por exemplo, a crítica, o texto, não reflete a nota que foi dada. Eles recebem reclamações também de que, na verdade, para a crítica, só o que vale é o texto, não a nota. A nota é algo puramente mais interpretativo, é algo puramente para você conseguir olhar, entender, esse filme é bom, mas o texto teria que ser suficiente. Só que eles também reclamam de que se você tirar essas estrelas das suas críticas, o público que já está acostumado com elas reclama. Então, o que eu pensei? E se eu pudesse, então, olhar o texto da minha crítica e, baseado nesse texto, então, gerar as notas? Dessa forma, eu tirar do crítico esse trabalho dele ter que pensar em que nota que ele ia dar baseado no seu texto, e ele poderia só se focar no seu texto propriamente dito. Então, dado desse problema, eu então comecei a planejar como que eu ia trabalhar para resolver toda essa problemática. Então, eu sentei um pouco e levantei esses passos, que foi basicamente
coletar os dados, né, coletar as críticas de filmes, transformar esses dados em formato apropriado para os meus modelos, definir quais modelos de Deep Learning ou Machine Learning eu iria usar e treinar esses modelos, obviamente, e avaliar os resultados que eles tiveram. Então, a primeira parte foi só justamente coletar esses dados, e para isso eu usei 3 fontes distintas. Eu usei esse site de Cinema Incendo, que ele tem essas críticas de 1 a 5 também, o Omelete, que também ele disponibiliza suas críticas com notas de 1 a 5, e esse site Cineclick, que também segue essa mesma métrica. Ao final, eu consegui extrair cerca de 3.040 críticas do Omelete, 1.600 do Cinema e Cena e cerca de 2.300 do Cineclick. O problema é que esse dataset estava extremamente desbalanceado. Ou seja, nós tínhamos muito mais notas 3, por exemplo, do que filmes com notas 1 ou filme com notas 5. Então nós podemos ver aqui que esse dataset ele segue uma normal nas suas notas, o que de certa forma é esperado quando você pensa em filmes. Só que eu olhei para isso e falei, não, tudo bem, vai ser mais um problema que eu vou ter que resolver, vai ser parte do aprendizado, vamos em frente. E depois que eu coletei esses dados e tudo, eu pensei, tá, quais modelos eu vou, de fato, implementar? Então eu pensei em 3. Eu pensei no modelo de Bag of Words, no modelo de redes recorrentes e no modelo de convolucional, para tentar resolver esse problema. Mas antes de eu falar um pouquinho breve sobre como esses modelos funcionam, é importante entender como que um modelo enxerga texto, como que eu passo texto para ser treinado por um modelo. Então, normalmente, nós temos uma frase, Deep Learning is Life, Deep Learning is Love, só como exemplo. Primeiro, nós pegamos essa frase e nós separamos ela em cada uma das suas palavras individuais. Depois, nós transformamos cada uma dessas palavras em um número. E o que esse número significa? Bom, imagina que você tem um documento todo. E você, então, pega nesse documento todas as palavras que apareceram nele unicamente, todas as palavras únicas desse documento, e você cria um vocabulário. Então, você tem um número de palavras que apareceram unicamente. Esse número, ele é simplesmente um indicador, um índice, de onde essa palavra está nessa lista de vocabulário. Só isso, um índice para essa lista. E por que você tem que fazer essa transformação? Porque em Deep Learning para texto, normalmente você mapeia uma palavra para uma representação vetorial de menor tamanho. E o que eu quero dizer com isso? Normalmente você tem uma matriz gigante de vetores de palavras. Essa matriz ela tem dimensões V por D, onde V é o tamanho do seu vocabulário e D é a dimensão desse vetor. E esse número aqui, 38, 42, ele simplesmente simboliza a linha que você vai pegar dessa matriz. Ou seja, a palavra deep está associada ao número 38, então essa palavra deep é representada pela linha 38 dessa matriz. E por que você tem que usar vetores de palavras para fazer isso? Porque você simplesmente não pode criar um vetor do tamanho do seu vocabulário, por exemplo, 10.000, e colocar, por exemplo, um 1, onde essa palavra aparece, e 0 em todas as outras, e dar um vetor de tamanho 10.000 para a sua rede. Por que você tem que mapear ela para uma representação menor aqui, como essa? Porque passar um vetor de tamanho 10.000 para a sua rede, além de diminuir como que ela vai generalizar, é caro. Você vai gastar mais tempo de computação, você vai gastar mais recursos para fazer isso, então é ineficiente. Então, por isso que você mapeia a sua palavra para uma representação vetorial de menor tamanho. E no fim, simplesmente você vai gerar os seus dados dessa forma. Então, por exemplo, vocês podem ver que a palavra is, que aparece na terceira linha ali da minha coluna, ela é a mesma representação vetorial do is que aparece no final, na penúltima posição da minha lista. Porque elas são a mesma palavra, então elas vão ter que ter a mesma representação vetorial. Então eu faço sempre esse mapeamento. Você faz o mapeamento de uma palavra para um vetor de representação. E uma vez que você faz isso, você então pode, de fato, passar isso para os seus modelos. E o primeiro modelo é o modelo de Bag of Words, que basicamente o que ele vai fazer? Ele vai pegar a representação vetorial de cada uma das suas palavras do seu texto, somar, e no final você pode tirar a média ou tirar a raiz, fica a seu critério, e você vai gerar então uma representação 1 por D, que é a dimensão desses vendedores propriamente ditos. Ou seja, você só vai somar todos, condensar eles num vetor único de tamanho 1 por D, e esse vetor você pode passar então para uma rede neural simples, por exemplo, aqui de uma camada, que vai te gerar a sua classificação, que no nosso caso é uma nota de 1 a 5. E o outro modelo que eu pensei em implementar foi uma rede recorrente, que, diferente do modelo de Bag of Words, ela analisa cada palavra de uma vez. Então ela vai primeiro analisar deep, depois learning, depois is. Só que, além dela receber como entrada a palavra que ela está vendo no momento, ela também vai receber como entrada
tudo que ela já viu antes. Então, por exemplo, ela também vai receber uma representação que ela mesma criou sobre Deep Learning quando ela estiver analisando a palavra isso. Ou seja, é uma rede que ela tem uma representação do passado que ela já viu para criar uma nova representação. E, ao final, depois que você ler todas as palavras da sua sentença, você, então, pode gerar a sua classificação, né, da sua nota, dado todo o texto que você já viu. E o último modelo que eu implementei para fazer isso, né, que eu pensei em implementar, era uma rede de convolução. E uma rede de convolução ela é um pouco diferente dessas outras duas, porque ela olha por filtros de palavras. O que eu quero dizer com filtros? Bom, imagina que eu quero fazer um filtro só para as duas palavras, Deep e Learning. Então, eu pego toda essa minha representação vetorial aqui, multiplico por um filtro, aqui do mesmo tamanho, exatamente o mesmo tamanho, multiplico elemento por elemento, depois somo, faço uma multiplicação de matriz nesse caso, e eu gero uma representação única, só um número, um escalar única. E eu faço isso para cada par consecutivo das minhas palavras no meu texto, gerando um novo valor ali. Então, o que esse filtro está tentando buscar? Ele está tentando identificar bigramas, que são duas pares consecutivas de palavras, e ver se algum bigrama ele pode ser útil para quando eu for fazer minha classificação. Então, se eu ver duas palavras positivas nesse bigrama, pode ser um bom indicador. Se eu ver uma palavra positiva em uma negação, pode ser um indicador que aquilo não é um sentimento positivo. E eu não preciso ter só um desses filtros, eu posso ter vários. Vários filtros de tamanho 2, por exemplo, na minha rede, e também eu posso ter filtros de tamanho diferentes, por exemplo. Posso ter um filtro de tamanho 3, que em vez de olhar para só duas palavras, ele vai olhar para 3 ao mesmo tempo. Então, a mesma coisa aqui, para cada uma das 3 eu vou gerar um valor único, e ao final, essas representações, tanto dos símbolos de bigramas, trigramas ou 4 gramas, se vocês quiserem usar, você pode passar ela por uma rede neural também, e essas representações vão gerar a sua classificação. Então, esses foram os 3 modelos que eu pensei em implementar, e, de fato, eu implementei eles, e com isso, eu acho que agora eu posso te falar qual foi o bom, o ruim e o sujo nesse meu projeto, que parece simples, mas que eu consegui aprender bastante. Eu espero passar um pouco do que eu aprendi com eles para vocês acertarem onde eu acertei também, e não errarem onde eu errei, entender qual é essa parte suja disso que eu quero falar. Então, eu vou começar pela parte suja. E sujo aqui, eu quero dizer com uma solução de engenharia que ela não foi muito eficaz, que ela poderia ter sido melhor, mais trabalhada, mas dado o contexto do problema, aconteceu dela ser ineficaz. E onde isso aconteceu no meu projeto? Aconteceu principalmente na parte que eu coletava e formatava meus dados. Por quê? Bom, quando a gente pensa em uma crítica cinematográfica, tem alguns pontos, tem alguns parágrafos dessa crítica que eles não vão servir de absolutamente nada. Por exemplo, esse último parágrafo aqui, ele está basicamente dizendo o texto originalmente publicado como parte da cobertura. Isso para o meu projeto de classificação, para dar nota, não me serve de absolutamente nada. Ele só coloca lixo nos meus dados de treinamento e ele aumenta o tempo que eu vou treinar meus modelos sem me dar nada. Mas vocês podem olhar e falar, pô, um parágrafo, uma linha, não vai importar tanto. Mas e se o parágrafo for um pouco maior? Por exemplo, aqui, além da gente ter esse parágrafozinho falando que o filme ele foi apresentado em um festival, a gente ainda tem um superior falando leia mais sobre o festival de tal lugar. Que também é inútil. É inútil para a tarefa que você tem que fazer e você tem que descartar. E o problema ainda vai mais lá embaixo ainda. Porque tem críticas ainda que, por exemplo, o crítico, né, o autor, ele quer falar de uma parte específica do filme, meio que falar de spoiler e analisar um pouco mais profundo uma parte específica do filme, só que ela não está relacionada com a crítica mesmo. É como se fosse um adendo a ela, que também não vai te ajudar muito nessa tarefa. E olhando assim, parece, talvez ela vai ter uma estrutura, né? Essa adenda ele vai sempre ser uma parte 2, alguma coisa. Não necessariamente. Essa aqui também é o mesmo adendo que ele fez ao final do filme, que não tem esse parte 2, então isso não tem estrutura. É uma parte que você tem que olhar e pensar como que você vai fazer isso, como que você vai criar um script para olhar esses casos e retirar eles daí. E essa foi uma parte um pouco mais ineficaz, que eu tive que olhar dado para fazer isso, e ainda encontrei, por exemplo, críticas que têm imagem no meio delas, então coisas bem pouco usuais, até eu que lia essas críticas com bastante frequência, eu achei esses casos. E tem uma outra problemática, porque tudo bem, vamos supor que tirar isso aqui não seja assim tão problemático. Mas o problema é que você só pode tirar isso aqui quando você identifica. Quando você acha uma crítica ou algum dado seu que tenha essa anomalia. E, que nem eu falei, eu coletei 7.000 críticas. É impossível
eu olhar essas 7.000 críticas e ver se cada uma delas tem uma anomalia. Então eu tive que tirar uma amostra aleatória das críticas e olhar manualmente para ver se encontrava essas coisas. Então pode ter coisas que eu simplesmente não vi, pode ter coisas que eu, por alguma forma, ignorei e que ainda estão lá. E isso é complicado para, eu acho, qualquer projeto de Deep Learning que vocês vão pegar dados reais, que vocês mesmos vão coletar, que é algo que vai acontecer. Alguns deles vão vir sujos, alguns deles vão vir incompletos, e é algo essencial quando você tem que fazer isso e pensar em como que você vai tratar isso. No meu caso, eu peguei essa parte amostral e fui tratando caso a caso que eu achei de anomalia, mas eu tenho certeza que ainda poderia ser melhorado. E o segundo ponto dessa parte de sujeira é também que, bom, eu tive que pegar essas críticas do HTML do site. E a boa parte dos HTMLs desses sites não tem uma estrutura muito bonita, que fala, não, aqui está a crítica, aqui está a parte do diretor. Não. Esse exemplo aqui mesmo, a crítica toda, ela está dentro de uma div com uma classe chamada bodyColorGray. Então, assim, para você ter uma mudança, por exemplo, de um HTML para o outro, que ela vai estar em outra div, era muito normal. Isso acontecia principalmente quando, por exemplo, o site mudava a interface gráfica dele, ele se renovava. Aí esse HTML mudava todo. Então, eu tive que ficar fazendo várias iterações desses scripts de coleta para ver onde ele quebrava, por que quebrava, consertava, reiniciava. E quando eu comecei esse projeto, eu realmente achei que essa seria uma das partes que eu ia passar menos tempo fazendo, só que acabou sendo a parte que eu passei mais tempo. Foi nessa parte de coleta e formatação desses dados. Então, aqui, como conselho, fica só para quem quer fazer qualquer projeto de Deep Learning real e você vai coletar seus próprios dados, tome muito cuidado com essa parte, dê mais tempo na ela. Não acho que ela vai ser tão simples assim, porque anomalias vão surgir e, querendo ou não, você vai ter que lidar com elas. Então, essa foi a parte suja desse meu projeto, que eu vulgo dizer. E o que foi o ruim desse meu projeto? Bom, como eu falei para vocês, de cara, na parte de planejamento, sem nem fazer nenhum processamento de dados, eu já tinha definido que eu ia implementar 3 modelos. E eu tratei esses 3 modelos como se fossem alternativas clássicas de Deep Learning. Então eu separei meus dados em 80% para treinamento, 10% para validação e 10% para teste. Só que eu tomei alguns cuidados, claro. Por exemplo, no meu caso, meu banco era totalmente desbalanceado. Então eu garanti que, por exemplo, desses 80% de treinamento, 80% dos casos dos times que em nota 1 ia para treinamento, 10% dos times de nota 1 vai para validação e os outros 10% para teste. E isso para todas as críticas que eu tinha, para todas as notas diferentes que eu tinha. Então, eu mantive a distribuição dos meus dados, tanto no treinamento, na validação e no teste. Então, só para lembrar, o primeiro modelo que eu implementei, de fato, que é o meu modelo mais simples, foi o meu modelo de Bag of Words. Que é esse modelo que ele vai pegar os vetores de palavras, somar, jogar numa rede neural e pegar a classificação. E meu primeiro experimento foi simplesmente pegar esse dataset, sem fazer nenhuma mudança, e usar ele desbalanceado do jeito que está, e ver o que acontecia. E nesse caso aqui, eu obtive essa seguinte matriz de confusão. Então, só para explicar para vocês, aqui na linha de baixo é o label, ou a nota que meu modelo predizeu, e aqui na parte do Y, nas minhas colunas aqui, são o label verdadeiro. Então, por exemplo, aqui meu modelo predizeu 3, e ele, de fato, acertou 3. Aqui, ele predizeu 3, mas na verdade era 5. Aqui ele predizeu 3, só que na verdade era 4. Só para entender melhor essa matriz. E, dado esse contexto, a gente pode ver que, para notas 3 e para as notas 4, o modelo até teve uma acurácia razoável. Vocês podem ver que elas meio que dominaram. Mas para quando é 2, 1 e 5, a acurácia foi horrível. E por que isso pode ter acontecido? Bom, um dos motivos é, de novo, um dataset bem desbalanceado. Então, obviamente, a gente tem bem menos dados de 1 estrela, de 2 e de 5 e bem mais de 3 e 4. Então, eu falei, tudo bem. Dado esse contexto, então, vamos balancear esse dataset. Como que eu fiz isso? Eu simplesmente, então, peguei o meu caso a minha nota, que tinha menor quantidade, e eu fiz com que todas as minhas outras notas tivessem a mesma quantidade, que no meu caso aqui era 1. Então eu fiz que sempre, por exemplo, minhas notas 2 tivessem 546, 3, 546, por aí vai. Agora o dataset está perfeitamente balanceado. E depois que eu fiz isso, eu tive aqui essa melhora. Vocês podem ver agora que a matriz está muito mais estabilizada, né, principalmente na sua diagonal. Em que, por exemplo, de fato agora a melhor classificação para nota 1 é de fato 1, para 2 é de fato 2, para 3 é de fato 3. Então agora eu tive alguns resultados mais positivos. Ainda não estava muito perfeito, vocês podem ver que principalmente a 2, aqui ainda ela não estava acertando muito, ainda estava muito confundindo com 2 e com 1. A mesma coisa aqui com a 4, por exemplo, também. E do 3 ele estava meio ainda confuso com 2 e com 4. Mas eu falei, tudo bem, esse é o meu modelo mais simples.
Vamos colocar algo mais robusto, né? Vamos agora realmente fazer deep learning e vamos ver a maravilha acontecer. Então, eu tive esse resultado com a minha rede recorrente, que foi aquela que eu mostrei que lê palavra em palavra. Vocês podem olhar assim e falar, ué, mas foi bem pior o resultado. E foi. De fato, quando eu fiz isso aqui, eu olhei e falei, ué, mas como assim ficou bem pior o resultado? Vocês podem ver que aqui ela só conseguiu generalizar bem para 3. Para quando chegou, por exemplo, 4, para 2, para 1, foi tudo horrível. Eu falei, ué, mas será que eu implementei alguma coisa errada no meu modelo? O que será que aconteceu? E eu peguei e falei, não, vamos implementar a rede de convolução e vamos ver o que aconteceu. E para a rede de convolução, eu tive um resultado semelhante, ficou horrível também. De novo, ele mal conseguiu generalizar para 3 e para todos os outros, ele teve resultados horríveis. E eu fiquei parando assim, mas o que aconteceu? Esse foi meu primeiro projeto de Deep Learning e eu ainda estava muito naquela de Deep Learning faz acontecer, não interessa o tipo de dataset que eu vou ter que usar, não interessa o tipo de técnica, eu vou tacar um modelo de Deep Learning nele e eu sei que ele vai ser melhor por tudo que eu já li, tudo que eu já vi, então eu estava seguro. Mas eu cheguei na prática, aconteceu isso, eu falei, mas o que aconteceu? Como que meu modelo mais básico deu os melhores resultados? Os resultados nem foram assim. Então, eu cometi um erro muito crasso aqui nesse meu primeiro projeto de Deep Learning, que eu aprendi muito com ele. Quando eu treinei meu primeiro modelo, eu só olhei essa acurácia dessa rede, dessa matriz de confusão aqui. Só que eu esqueci de olhar um dos gráficos mais importantes que vocês fazem quando em um projeto de Deep Learning, que é esse gráfico de você olhar a acurácia do seu modelo, dado o treinamento e dada a validação. E esse gráfico aqui é do meu modelo mais simples, é do modelo Bag of Words, o primeiro modelo. E nós podemos ver aqui, no meu eixo X, esses são os epochs de treinamento, ou seja, isso aqui está enquanto eu estou treinando o meu modelo, epoch 2, 4, 6, e no eixo Y está a acurácia do modelo. Nós podemos ver, então, que tem um momento que o modelo de validação, ou seja, a acurácia em dados que o modelo nunca viu, ela começa a achar um limite. Ela começa a não melhorar mais, só que a acurácia nos dados de treinamento continua subindo e ao final de uma epoca ela está em 1. Ou seja, meu modelo tem uma acurácia de 100% em cima dos dados de treinamento. E isso aqui é um caso clássico de overfitting. Ou seja, seu modelo ele decorou seus dados, mas ele não conseguiu generalizar para os seus dados de validação. E olhando para isso aqui agora, fica muito claro de que a minha resposta não estava em implementar modelos mais robustos, em tornar eles mais complexos. Não, era justamente o contrário. Eu tinha que tornar esse modelo de Bag of Words mais simples. Esse meu projeto, ele não era um projeto para usar essas técnicas de Deep Learning. Ele é um projeto para usar coisas mais simples. E nesse meu caso aqui, eu podia fazer várias coisas dentro desse modelo. Eu podia começar a regularizar ele de forma mais forte. Eu podia tentar coletar mais dados. Eu podia tornar esse modelo menor, mas nunca aumentar essa complexidade do modelo, que foi o que eu fiz. E eu fiz isso de planejamento inicial. Eu nem avaliei esse meu resultado para tirar essa conclusão. Então, esse foi o meu maior erro nesse meu primeiro projeto de Deep Learning. Foi ignorar isso aqui. Então, o meu conselho para vocês aprenderem com esse meu erro e vocês levarem isso para quando vocês forem fazer o projeto de Deep Learning de vocês comecem o mais simples que vocês imaginarem. Não interessa se o modelo é bobinho de implementar ou se ele não tem nada de muito interessante, mas comece por ele. Implemente o mais simples que você puder e gere esse gráfico. Esse gráfico ele vai te dar a resposta do que você pode fazer a seguir. Se o seu modelo ele não conseguir nem atingir uma boa acurácia nos seus dados de treinamento, é o melhor indicativo que você tem para você implementar um modelo mais complexo. Se isso não acontecer, se acontecer isso, não adianta. Pode tacar Deep Learning, pode tacar um modelo mais complexo, a chance dele não melhorar em nada e só piorar no seu modelo é altíssima. Então aqui, eu claramente devia ter ido coletar mais dados desde o meu início e fazer isso, porque depois eu tentei regularizar melhor esse modelo de Bag of Words, tentei diminuir ele, mas mesmo assim se tornou inefetivo. Então eu precisava de mais dados para fazer isso aqui de forma útil. E, como eu falei para vocês, as fontes de dados que eu encontrei eu não consegui achar nenhuma maior. Então, querendo ou não, eu teria que já ter pisado no freio quando eu tivesse visto esse resultado. Implementar os outros dois modelos não me agregou em nada para o meu projeto, além do conhecimento que eu tive em saber implementar eles, mas se fosse um projeto real, não teria servido para absolutamente nada. Então, esse é o meu conselho. Comecem simples e olhem esse gráfico. Não façam como eu nesse meu primeiro projeto. Hoje, obviamente, eu aprendi isso, foi meu primeiro projeto de Deep Learning, mas não ignorem esse tipo de gráfico, jamais. Mas, ok, eu realmente errei nisso aí, foi um erro que me ensinou bastante, mas foi um erro tanto quanto crasso. Mas eu também acertei muito em duas coisas quando eu fiz esse projeto. E foram 2 pontos de engenharia, que querendo ou não, minha formação é engenharia de software, então
eu tive uma vontade melhor de olhar para esse lado. E o que eu quero dizer com engenharia aqui? Ela vai no pipeline de treinamento, que é, de novo, como que eu passo meus dados para o meu modelo? Como que eu simplesmente faço essa ponte entre eles e como, de fato, eu implemento esses modelos? É literalmente como que eu vou fazer código desses modelos. Então, para o pipeline de treinamento, normalmente quando você tem machine learning, você tem um pipeline chamado ETL, que é Extract, Transform e Load. O extract significa, basicamente, você lê seus dados de vários lugares diferentes, pode ser vários arquivos de texto, ou CSVs, ou arquivos distribuídos no seu sistema, não interessa, você simplesmente lê eles. O transform seria você aplicar transformações nesses dados. Por exemplo, você pode criar batches desses dados, você pode fazer permutações neles, você pode normalizar esses dados em imagem, você pode aplicar algumas perturbações nelas, e o load é simplesmente carregar esses dados no modelo. E quando a gente fala em deep learning, querendo ou não, isso vai ser uma GPU. Se você quiser treinar algo mais rápido, né, vai ter que ser uma GPU. Então, é basicamente esse pipeline. E para texto, ainda tem algumas coisas adicionais. Primeiro, imagina que isso aqui são sequências que eu já transformei para números. Quando eu vou criar um batch, eu tenho que garantir que todas as minhas sequências ali elas têm o mesmo tamanho. Porque, querendo ou não, isso vai ser uma matriz e, querendo ou não, o framework que você vai usar, ele vai pedir que todas elas tenham o mesmo tamanho. E você pode resolver esse problema muito facilmente, que é só você colocar, por exemplo, um zero, um token que não serve para nada, que ele não está no seu vocabulário, aqui para fazer um padding das suas sentenças. Então agora, todas elas têm o mesmo tamanho. Só que, pensa comigo, e se eu tiver sequências de tamanho muito diferentes? No meu caso, por exemplo, eu tenho uma sequência de tamanho 5, outra de tamanho 20, outra de tamanho 40. Se no meu batch eu tiver essas sequências e todas elas tiverem com esse padding zero, o que vai acontecer é que eu vou perder muito processamento computacional fazendo operações em cima de um batch que boa parte dele é só de zeros, e que quando o modelo vê esse padding em cima de zero, ele não vai fazer nada. Então eu vou estar subutilizando a minha GPU, eu vou estar perdendo tempo de processamento, que só vai dificultar a sua vida em treinar o seu modelo. Então o que você pode fazer? Você pode então separar as suas sentenças, né, em tamanhos médios. Então, por exemplo, a gente pode criar uma lista que essa aqui ela vai ter sentenças de tamanho 11 a 13. Essa aqui vai ter sentenças de tamanho 8 a 10. E essa aqui, por exemplo, de tamanho 5 a 6. E aí, dentro dessas listas, só dentro dessas listas, eu faço o meu padding. Dessa forma, eu faço o melhor de dois mundos. Eu garanto que eu posso fazer processamento em batch das minhas sentenças. E eu garanto também que, uma vez esse batch estando na GPU, eu vou tentar usar o máximo que eu conseguir dela. Ou seja, eu vou fazer isso com uma performance muito maior. E eu quis implementar isso aqui tudo no TensorFlow, que foi a lib que eu usei para implementar tudo isso. E por que eu quis implementar isso tudo no TensorFlow? Porque, primeiramente, quando você usa o TensorFlow, você tem uma carga de você estar no seu código e você tem que passar dados para o TensorFlow. Querendo ou não, isso tem um custo. Você tem que converter seus dados para o formato TensorFlow, o TensorFlow vai fazer essa operação para você e depois ele vai começar a processar isso. Se eu implementasse isso aqui tudo direto no TensorFlow, eu ia, obviamente, pular essa etapa e eu ia ganhar mais performance. E como eu implementei isso nesse projeto já dessa forma, eu já comecei implementando isso tudo no TensorFlow, eu não tenho uma forma de comparar se teve uma melhora de performance nesse projeto. Mas no meu projeto de mestrado eu tenho. Porque antes de eu começar a usar essas técnicas no meu mestrado, no meu projeto de mestrado, eu estava demorando cerca de 180 segundos para processar um epoch, ou seja, para passar por todos os meus dados de treinamento. Depois eu comecei a investir nesse pipeline, implementar ele todo no TensorFlow, fazer essas coisas, por exemplo, de você ter as várias listas de sentenças, eu consegui diminuir meu tempo de processamento para 58 segundos. Ou seja, praticamente multipliquei por 3 a velocidade de treinamento do meu modelo. E o que isso significa na prática? Primeiro, de que eu consigo treinar meu modelo de uma forma mais rápida, que eu vou conseguir fazer muitas mais hipóteses, eu vou conseguir treinar muitos mais modelos, testar muitas mais hipóteses e mais rápido. Então, eu consigo me adaptar melhor a problemas, eu consigo olhar, entender mais rápido o que está acontecendo no meu modelo, o que eu posso mudar. E foi um ganho excelente, que realmente me ajudou muito, não só nesse projeto, não só no meu mestrado, mas em todos os projetos agora que eu uso Deep Learning. Aprender a fazer esse pipeline de forma eficiente foi realmente um acerto que eu tive. E o segundo acerto que eu tive foi, de fato, como que eu vou implementar esses modelos. Inicialmente, eu queria implementar esses modelos que eles fossem totalmente permutáveis. O que eu quero dizer por permutáveis? Então, eu queria treinar, validar e depois predizer esses modelos de forma que eles não tivessem dependentes. Eu poderia, por exemplo, começar com Bag of Words, simplesmente tirar ele, colocar uma rede recorrente, e era para continuar funcionando do mesmo jeito, sem eu mudar nada. Ou seja, eu ia precisar de uma API para fazer o treinamento, a validação e a predição desse meu modelo. Eu ia ter que pensar como que eu ia lidar
com as minhas métricas de avaliação, e esse meu código ele também ia ter que gerenciar algumas coisas do TensorFlow, que são sua seção e seu grafo. Então eu comecei a pesquisar sobre isso, comecei a ler vários códigos de várias pessoas que já tiveram feito isso, e lendo um pouco, eu cheguei numa forma que era justamente o que eu queria, e que ela meio que já veio de graça para mim, que foi basicamente usar esse estimator que o próprio TensorFlow ele te dá, que é algo recente do TensorFlow, agora que eles estão colocando mais força. Mas o que esse modelo faz? O que esse estimator basicamente faz? Ele só pede para você implementar um modelo, e depois que você implementa seu modelo, você ganha de graça essas funções de treinamento, validação, predição, e depois você consegue até exportar esse modelo, caso você queira jogar ele para produção, ele também te proporciona isso. Ou seja, eu consigo focar totalmente na implementação desse modelo e não ter que me preocupar mais em implementar isso aqui individualmente para cada modelo que eu tenho. E era exatamente isso que eu queria. Outra coisa boa de você usar algo como isso aqui é que ele isola totalmente a forma como você lê seus dados e você serve seus dados para o modelo, essa opção de input FN, do seu modelo. Então você consegue ainda testar vários inputs de pipelines de treinamento diferentes, totalmente desacoplados do seu modelo, que é algo extremamente produtivo também para quando você faz isso. Então isso aqui, ele me deu uma flexibilidade de eu conseguir implementar esses meus modelos de forma muito rápida. Então, no meu último modelo, que foi uma rede de convolução, por exemplo, eu implementei ela em um dia, e em um dia mesmo eu já estava conseguindo fazer e rodar esses experimentos. Então isso aqui foi muito útil de eu aprender nesse projeto e conseguir levar para outros. Porque agora, sempre que eu crio um modelo, eu já uso algo como assim, e eu consigo flexibilizar muito fácil os outros modelos que eu vou implementar. E uma última consideração também para falar dele é que se você usar algo como isso aqui e você quiser passar seu modelo para um colega ou para outra pessoa, se ele usar o estimator, sem problema. Porque simplesmente você vai passar o seu modelo para ele e pronto. Ele já vai ter todas essas três funções, você pode só plugar esse modelo onde ele vai usar e acabou. Então foi algo muito positivo ter parado o meu tempo para estudar essas coisas, para tentar buscar uma solução mais eficiente para esse problema de como que eu ia fazer esses modelos serem permutáveis. Então, em conclusão desse meu projeto, só tenha muito cuidado quando você for coletar e formatar seus dados. É uma parte muito mais desgastante do que parece, e você vai gastar muito mais tempo fazendo ela também. Você vai se deparar com muitas anomalias e vai ter que lidar com elas. Invista bastante tempo no seu pipeline de treinamento, em como você vai passar seus dados para o seu modelo, que pode parecer uma parte que no começo ela realmente não vai te ajudar tanto, porque você consegue fazer isso de forma rápida, mas sem eficiência, bem fácil. Só que, a longo prazo, isso aqui vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, de você conseguir treinar modelos mais rápidos e conseguir testar mais hipóteses. Por fim, também, essa questão de você definir uma API, como eu falei, é importantíssima se você quiser treinar mais modelos, flexibilizar seus modelos. E eu acho que a lição mais importante desse meu talk é: crie um modelo, comece com o modelo mais simples possível que vocês começarem, não tente começar grande, e olhem os resultados desse modelo mais simples. Olhem aquele gráfico que eu mostrei da acurácia dos seus dados de treinamento, dos seus dados de validação, e tomem as decisões de vocês baseados nele. Não tentem pegar e já implementar outro modelo mais forte como o meu. Tomem essas decisões baseadas nele, que eu acredito que a chance de sucesso, ou pelo menos a chance de vocês não perderem tanto tempo de vocês em um projeto, caso ele não dê certo, vai ser bem menor. E para quem quiser e ficou interessado, todo o meu código, desde a coleta, do script de coleta, transformação, os modelos, esse pipeline que eu falei que eu implementei todo no TensorFlow, ele está todo disponível nesse meu repositório aqui, vocês podem ir lá e dar uma olhada. Eu também escrevi um pouco mais sobre esse meu projeto no meu blog, são cerca de 3 posts falando dele. E quem tiver dúvida também pode me mandar um e-mail, eu tento responder o mais rápido que eu posso, ele vai estar lá no primeiro slide, que eu vou disponibilizar no meu LinkedIn. Mas é isso, são as referências para a apresentação. É isso. Bom, e agora a gente vai abrir para perguntas. Já tem. Oi, Lucas, tudo bem? Só uma pergunta. Na primeira apresentação a gente estava vendo de ver notas do Enem, etc. O que você fez foi basicamente dado um texto que veio tentar predizer o score de um filme. Eu queria perguntar para você o quão você acha que é aplicável o que você fez, uma coisa parecida, em relação a tentar predizer, por exemplo, nota de uma redação.
Então, só para ver como você mexeria em relação aos dados, se tem muita diferença de usar o mesmo framework que você fez, só mudando o dataset, coisas assim. Eu acho que o pipeline que eu estabeleci e os modelos que eu usei são totalmente aplicáveis a esse problema. A única coisa que você teria que mudar, obviamente, é porque aqui é um problema de classificação. Você predizer uma nota de uma redação vai ser um problema de regressão. Então você vai ter que usar métricas diferentes, sua função de custo provavelmente ela vai ser diferente, mas isso são detalhes. O pipeline de você pegar, treinar e rodar esses modelos vai ser o mesmo. E isso é praticamente para qualquer tarefa de texto, né? A não ser que seja uma tarefa muito mais complicada, mas tarefas de classificação de texto, normalmente elas sempre seguem esse pipeline. Agora, como você implementa e que carga você dá para eles, aí é diferente. Boa noite, ótima apresentação. Eu queria saber com respeito ao modelo convolucional, porque, de certa forma, quando você usou o word encoding para fazer a entrada, mas ele já considera uma janela de palavras que, de certa forma, já é um n-gram. Qual é o efeito de você depois tentar fazer um bigram e em relação, qual é a nota que ele teve em relação aos outros modelos? Então, só para, não sei se alguém ouviu direito, ele falou que aqueles vetores de palavras, eu pego eles de outro lugar. Então, por exemplo, tem modelos que já treinam aqueles modelos de palavras. Por exemplo, o Google tem seu modelo, o Facebook tem seu modelo. E, basicamente, o que esse modelo de vetores de palavras tenta fazer é, dado uma palavra, ele tenta aproximar palavras que aparecem em um contexto semelhante. Então, por exemplo, se eu tiver uma palavra, sei lá, meu cachorro fez, ele vai tentar fazer com que o cachorro se aproxime mais de meu e fez, porque, nesse contexto, elas apareceram em contextos semelhantes. Mas o que o filtro de uma rede convolucional vai fazer não é ver essa aproximação, é ver como que essas palavras próximas, elas ditam o que você está querendo classificar. Então, por exemplo, se eu estiver fazendo uma análise de sentimento, o que significa, por exemplo, é ter duas palavras de sentimento positivo próximas, elas estarem em sequência. Pode significar algo bom, pode significar que o seu texto tem alguma conotação positiva. Então, ele pode ser um bom indicador de que todo o sentimento do seu texto é positivo. Se você usar um filtro maior, você consegue ter um contexto maior para fazer isso, e por aí vai. Então, os contextos que esses filtros olham são diferentes do que simplesmente ver os vizinhos. Eles tentam ver a relação dessas palavras próximas entre uma delas para o contexto que você está desenvolvendo. Então, é basicamente isso. E como que foi a acurácia em relação aos outros modelos? Foi como eu disse. Não teve, assim, ela foi um pouco melhor, ela se comportou um pouco melhor que a rede recorrente, mas perto da rede de Bag of Words, foi horrível também. De novo, por causa dessa questão. É um modelo muito complexo, eu tinha poucos dados, e ele não conseguiu generalizar bem. Então, assim, existem contextos que você tem muitos dados que esse modelo vai funcionar lindamente, mas, de novo, você tem que ter muitos dados, e não era o meu caso. Então, foi onde eu errei. Foi basicamente isso. Lucas, parabéns pelo trabalho, interessante. Só por curiosidade, qual é o tamanho do teu dataset? De filme, se eu não me engano, eu tenho cerca de 7.000, algo nesse range. Certo, então talvez explique um pouco por que modelos mais complicados não fitaram bem. Com certeza. Certo, então só talvez uma sugestão. Imagino que para filmes você não vai conseguir, sei lá, uma quantidade massiva de dados, tipo ImageNet. Sim. Mas talvez uma sugestão seja fazer transfer learning. Você poderia, por exemplo, pré-treinar com outros dados, de livros. Você poderia classificar, porque tem basicamente o mesmo tipo de classificação. Sim. E talvez você consiga mais dados e, consequentemente, treinar modelos mais complexos. Só uma sugestão. Com certeza eu acho que ia ajudar, principalmente para esses modelos recorrentes, ou até para convolução mesmo. Os filtros que eu ia conseguir achar, eles iam ser mais poderosos, isso de fato. Só que, de novo, querendo ou não, isso que eu fiz foi para português. Então, de novo, para esses análises de filmes e todos, eu ia ter que coletar todos eles na mão, ver essas anomalias, ver tudo. Então, assim, obviamente, ia me dar um resultado, mas também ia dar bastante trabalho. Mas, claro, se isso fosse um projeto que eu realmente tivesse que fazer, com certeza seria um caminho que eu iria pensar em trilhar. Olá, boa noite. Acho que duas sugestões naquela ideia. Existem sites americanos bem grandes, sei lá, o MDB, Metacritic. O que você pode fazer é pegar e traduzir para o português e treinar como se fosse português. Embora a cultura influencie
o contexto do texto, acho que as impressões são bem parecidas, né? E aumentaria bastante o volume de dados. E outra possibilidade era usar LCA, PCA, esses redutores de dimensionalidade no Bag of Words, né? A gente estimização para diminuir a dimensionalidade e depois juntar, sei lá, o steamer vai pegar a praia e juntar com praias, mas o LCA e o PCA vão pegar a praia e juntar com a areia. Aí você tem o treino muito próximo do teste através de dimensionalidade. Acho que são duas boas alternativas. Com certeza, ótimas sugestões, principalmente a parte do PCA para o modelo de Bag of Words. De novo, é válido e se eu tivesse olhado para aquele gráfico de primeira e entendido isso, com certeza eu teria focado todos os meus esforços no modelo de Bag of Words, em fazer um trabalho mais de machine learning, testar até modelos mais simples que o Bag of Words até, outras técnicas de diminuir esse dataset, mas de fato, se eu quiser voltar para esse projeto que eu ainda não estou mais mexendo, com certeza eu ir para técnicas como essa, eu sairia de longe de Deep Learning para resolver essa tarefa. Perguntas? Mais alguma pergunta? Olha, valeu. Olá, você já pensou de aplicar seu modelo em atendimento de clientes? Porque aí você pode avaliar os e-mails ou os cases que os clientes mandam para uma empresa, tipo Nubank, e aí você pode jogar as reclamações mais críticas para os agentes mais experientes. Tipo, encaixa um modelo em Salesforce ou em qualquer ferramenta de atendimento de clientes. Eu acho que é totalmente aplicável fazer isso. Até o pipeline que eu criei aqui funcionaria perfeitamente para esses modelos, só que eu vou precisar de dados anotados para fazer isso. Eu vou ter que, por exemplo, ter um e-mail e o que ele significa. Se você tiver esses dados, concordo claramente com você que dá para tentar aplicar isso e ver qual é o resultado. Agora, sem eles, você vai ter que criar na mão e, sem problema, dá para fazer também, mas vai dar um certo trabalho. E, de novo, a maior parte do seu tempo, se você for criar seu dataset, vai ser nesse começo que eu falei, que é coletar os dados e transformar eles. Que, querendo ou não, parece simples, mas dá muito trabalho. Mas, sim, se tiver os dados, facilmente dá para aplicar. Talvez você podia olhar para a RA, reclamar aqui. Lá tem bastantes reclamações com as notas. Pode ser, de fato. Dá para ser olhado. Tem uma pergunta ali? Lucas, como você inicializou o seu Word Embeddings? Você usou algum tipo de modelo, Glove, FastText? E se teve alguma diferença, por exemplo, o pessoal de São Carlos ele colocou uma série de modelos, uma série de Word Embeddings treinados já para o português online. Aí perguntar se você usou isso e se isso teve diferença na performance. Certo. Então, o primeiro modelo que eu iniciei foi o modelo de FastText, que é um modelo de Word Embedding feito pelo Facebook. E por que eu usei ele? Esse modelo de FastText, ele difere em alguns outros modelos de Word Embeddings em uma parte meio que crucial. Por exemplo, quando eu vou treinar esses modelos de Word Embeddings, normalmente eu tenho uma representação vetorial para cada palavra que eu tenho. Só que o FastText, além de você ter essa representação vetorial para cada palavra, você também tem uma representação vetorial para cada enigrama dessas palavras, ou que seja, para cada parte que compõe uma palavra. Então, por exemplo, se você tiver a palavra perdido, por exemplo, você vai ter uma representação vetorial para o perdido, só que você vai ter uma representação vetorial para o per, para o ido, para o RD, e você vai ter uma representação vetorial para todas as partes que compõem essa palavra. E o que significa isso, se você tem uma representação para tudo que compõe uma palavra? Significa que se você achar uma palavra que ela não está no seu Word Embedding, você pode simplesmente combinar esses n-gramas e criar o seu próprio Word Embedding. Você não precisa iniciar ele aleatoriamente. Então eu usei isso porque em português, como a maioria dos Word Embeddings eles são treinados na Wikipedia, tem muitas palavras que você não vai conseguir achar nesses vetores de palavras, e com FastText eu conseguia fazer isso. Mas não, eu não olhei para outros vetores de palavras como o de São Carlos, porque no momento que eu cheguei no final disso aqui, eu vi toda essa performance, eu falei que esses modelos de embeddings mais complicados só iam piorar a minha situação, porque eles iam colocar mais complicação ainda nos modelos, e que nesse caso seria melhor até eu começar a iniciar eles aleatoriamente, ou pegar um modelo com a menor dimensão possível. Tanto que, por exemplo, esse FastText ele tem uma dimensão de 300, que é bastante. E com certeza isso não me ajudou nesse caso. Ele ajudou o meu modelo a dar mais overfitting do que a dar performance. Então, sim, concordo que daria para olhar outros vetores de palavras, principalmente vetores de palavras menores, mas, de novo,
dado o que eu vi aqui, eu não acho que vetores de palavras iam me ajudar de forma tanto. Seria realmente fazer um modelo mais simples, fazer algo mais simples e esquecer um pouco essa parte de Deep Learning. Mais alguma pergunta? Alguém quer? Não?